meu caro Paulo Roberto Falcão. Seja bem-vindo, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Eli. Eu acabei de te ver na televisão, só na rádio. O que é isso? Você é um volante box to box, é isso? Eu sou um volante daqueles que não pode ter preguiça. Ô, Paulo, tenho muita conta, rapaz. Você sabe que eu não imaginei chegar a essa altura da vida correndo tanto. Mas tá bom, né? Eu acho que estamos no caminho, né, Paulo? Pois é. Não, eu acho que sim. A gente tem que correr, né? E correr organizado, né? Senão fica um time que vai para tudo que é lado com muita intensidade, mas intensidade equivocada, né, Lê? Hoje, você está usando uma palavra muito interessante. Você sabe que eu acabei de voltar do Japão, queria dividir isso com você, e conversei lá na minha cobertura da Olimpíada várias vezes com o André Jardine, né? E o André fala umas coisas que são interessantes, e eu tenho que dividir isso com você. Ele fala assim, olha, eu respeito muito seus comentários, Elia, porque você, primeiro, são comentários profissionais, segundo, você estuda para poder falar, e terceiro, você parte de premissas verdadeiras. A gente tem que tomar muito cuidado com as premissas, porque se você parte de uma premissa falsa, a chance de você chegar a um comentário errado, a chance de você chegar a uma conclusão errada é muito grande. E a premissa principal é: ninguém quer ganhar mais do que o treinador. E se você tem a premissa de que o treinador, naquele caso, é competente, então se ele está tomando aquela determinada decisão, é porque naquele momento é o melhor para o time. A gente tem dificuldade, porque todo mundo tem mania de querer palpitar nessa questão, não, Paulo? Jardine trabalhou comigo aqui no Internacional em 2011. Ele estava na categoria nos juniores, então falamos muitas vezes. É um profissional muito competente. Mas eu acho que isso não significa que o treinador fique isento de crítica, claro. Mas principalmente das pessoas qualificadas, das pessoas que estudam futebol, né? De jornalistas preparados a fazer uma crítica com consistência. Porque é muito fácil criticar treinador, né? É muito fácil. Mas muitas vezes, no que o Jardim está falando, ele tem razão. Porque o treinador está ali, e não só ele, né? Ele tem uma comissão, por isso que é importante o treinador ter a sua comissão, né? Porque a comissão pode, de repente, dizer coisas para ele, tipo, olha, acho que porque sabe você pensa diferente em relação àquilo ali e tal. Então são pessoas que estão no dia a dia e convivem com o emocional do jogador, coisa que quem não está dentro não vive, não sabe. Às vezes o jogador passa a ideia de ser um jogador sanguíneo e na realidade é um melancólico. Então tudo isso faz parte de um trabalho longo, de dedicação, de uma comissão multidisciplinar. Aliás, eu talvez tenha sido um dos primeiros, ou o primeiro a fazer comissão multidisciplinar na seleção brasileira lá em 90, quando eu assumi. Nós tínhamos o Turíbio como fisiologista, nós montamos uma comissão em que agregava um pouquinho de tudo aquilo que o atleta precisa. Então, acho que o Jardim tem razão em algumas coisas, mas o treinador não fica isento, evidentemente, de crítica, né, Elian? Não tem jeito, né? E a gente vai ser sempre refém do resultado. Aliás, o Falcão... Importante que seja uma crítica... A crítica não precisa ser feita com ódio. Isso foi das coisas que eu sempre fiz quando eu era comentarista, sempre me preocupei, e, claro, você tem que dar opinião, você tem que criticar ou elogiar, mas eu sempre tive muito cuidado em que a minha crítica fosse com mais carinho do que com ódio, né? Porque atrás daquele profissional tem filho, tem mãe, tem pai, tem parente, isso é muito duro, você não pode deixar de criticar, você é pago para isso, mas talvez com um pouquinho mais de carinho em relação ao que se vê muitas vezes. Ai, que endurecer sem perder a ternura, o Falcão. Já dizia Che Guevara. O Falcão, o Brasil vive um momento especialíssimo, hein? Palmeiras, Flamengo e Atlético, não nesta ordem exatamente, são muito superiores a qualquer outra equipe sul-americana, não, Falcão? Sim, e a possibilidade também de Fluminense, né? Então, o Brasil vive. Eu acho que também os times, o Boca, o River, o treinador do River fez muito milagre no River, né? Então ele não pode ser criticado por esse momento dele, porque ele vende jogador dele, ele remonta, é muito competente, o Marcelo, né? A gente notou o River bem abaixo do que se viu, né? Embora o Atlético tenha feito um jogo fantástico, né?
mas sempre o River criou dificuldade para jogar contra brasileiros e fora do Brasil, né? E isso faz com que as pessoas olhem um pouquinho diferente. Mas o Boca também foi uma decepção. O próprio Olímpia, eu falava com o Benítez ontem, goleiro paraguaio, e disse assim, nós não estamos bem. Eu falava em relação ao Olímpia. O Olímpia era uma força absurda, né? E é um time hoje com dificuldades. Então, eu acho que é um momento, diferentemente de Palmeiras, né, de Flamengo, de Atlético, times que estão classificados e que realmente estão num grande momento e superior a esses times argentinos e Paraguai. O Paulo, quem é melhor? Você como comentarista agora de fora e podendo opinar de fora, você tem um Flamengo com 12, 13 melhores do que os 20 do Atlético Mineiro, do que os 30 do Palmeiras. Quem é melhor? Se você tivesse que apostar suas fichas para ser campeão da Libertadores, em qual equipe você apostaria? Olha, do meio para frente o Palmeiras é quase imbatível, né? Pela qualidade dos jogadores, né? Você tem lá no mínimo 3 jogadores convocados para a seleção brasileira, o Everton, o Gabigol, o Bruno, Arrascaeta na seleção uruguaia. Eu acho que é o time de muita qualidade do meio para frente. O Palmeiras tem consistência também, né? O Atlético é um time que vem crescendo muito, né? Então, mas assim, você está pedindo para falar em alguém, né? Eu acho que o Flamengo está num momento pelos jogadores de frente e por 2 jogadores que sempre quando entram fazem gols, que é o Vitinho e o Pedro. Então as peças de reposição são fortes, mas não dá para dizer que assim que a diferença do Atlético e do Palmeiras seja absurda, não. É uma chance pequena, mas você perguntou para falar num, eu estou falando do Flamengo. O Cuca enxerga futebol como poucos e a gente vive valorizando o treinador estrangeiro. O treinador precisa ter grife também, Paulo? Olha, o treinador tem que ser competente, independente de onde ele nasceu, sabe? Eu não defendo reserva de mercado, eu defendo a competência, né? Competência tem que ser... E tem notado isso, né? Claro que nós tivemos aqui treinadores estrangeiros que também não foram bem, né? Não necessariamente tem sido culpa deles, mas não tiveram, assim, grande participação. Como temos treinadores brasileiros também não foram bem. Então, para mim, o importante é a competência, né? Uma coisa que possa fugir da mesmice. Eu não gosto de mesmice, tá? É por isso que a gente volta naquela nossa discussão sadia de futebol por resultado, né? E futebol, porque eu acho que o time jogando bem, ele pode, em determinados momentos, acabar jogando pelo resultado, né? Isso para mim é fundamental. Mas tem que ter fugir da mesmice, montar coisas um pouquinho diferente. Evidente, dentro dos jogadores que você tem à disposição, né? Se você não tem time qualificado, você tem que se adaptar ao que você tem na mão. Você também não vai dar soco em ponta de faca. Mas dentro da normalidade, a gente tem que ter a preocupação eu pelo menos tenho, de fazer um futebol um pouco mais vistoso, com as preocupações defensivas, evidentemente. Sem a bola você tem que marcar como se fosse um time pequeno e com a bola você tem que jogar como time grande. Então, isso tudo são coisas que você tem que trabalhar no dia a dia. Eu sou favorável a isso. Eu gosto muito dessas suas colocações, vou levar essa para mim também. Você tem algumas que eu acho são bem interessantes e que eu tenho usado, mas essa é interessante, sem a bola jogar como time pequeno e com ela como time grande, com a qualidade que os seus jogadores propiciarem. Aliás, o Zé Roberto Guimarães, que é tricampeão olímpico, técnico do vôlei da seleção feminina do Brasil. Monstro. Ele me disse uma coisa lá na Olimpíada agora que eu também não vou esquecer. Lia, você precisa saber o seguinte, o treinador precisa saber que tem jogador que é fantástico até o ponto 20, mas do 20 ao 25 ele cai muito. Tem jogadora que ela vai ali, não sei o quê, mas quando chega a hora da onça beber água, ela cresce muito e se agiganta, e você tem que saber isso e tem que falar para sua levantadora que ela tem que receber a bola. No futebol também é assim, né, Falcão? Muito assim, né? Você tem que ter a capacidade de entender isso. Porque às vezes é difícil, porque muitas vezes um treinador vai assumir um time e às vezes ele insiste em jogadores que o outro treinador já colocou e que não deram certo. Mas não tem ninguém no time, às vezes, para explicar para o treinador novo, olha, acontece isso, esse jogador chega até o 20, não vai mais, tal, para que o treinador que esteja chegando não perca tempo. Claro que tem as exceções, óbvio que tem as exceções, né?
Mas eu acho que sim, eu acho que o segredo é você conhecer o jogador que você tem na mão, né? Saber, por isso que eu digo sempre que o grande craque do time é o emocional, Eliel. Saber que momento você pode utilizar o jogador, quem é que na hora do vamos ver tem dificuldade, quem é que é o contrário, a hora do vamos ver, o cara cresce, né? E que consegue fazer com que o time jogue. Então, assim, depende, mas isso você precisa de tempo. Quer dizer, você precisa de tempo para trabalhar, né? Isso, às vezes, você não tem. Por isso que é importante a tua comissão técnica, isso é importante, pessoas que possam te ajudar, porque o treinador é o líder da comissão, né? Mas a comissão tem que ser importante, porque às vezes ela observa coisas que o treinador não consegue ver, porque o treinador tem tantas coisas, às vezes o treinador está olhando um treino, a cabeça dele está a mil para saber. Por exemplo, eu estou na beira do campo, às vezes, vendo um jogo, e está para terminar o meu tempo, eu estou pensando o que eu vou fazer, porque o meu time não está bem. Eu já estou 15 minutos pensando, eu estou olhando o jogo, mas estou na minha cabeça o que eu vou fazer quando terminar o primeiro tempo. Às vezes eu mexo no primeiro tempo, se houver necessidade. Se o meu time está muito mal e eu estou riscando tomar um segundo gol ou um terceiro, eu já mexo na hora, eu não espero terminar o primeiro tempo. Mas se às vezes o jogo está meio enrolado, eu fico pensando, eu preciso ganhar esse jogo, o que eu tenho que fazer? Na minha cabeça, quando eu vou para o vestiário, eu já sei o que eu vou fazer, porque eu já pensei durante o jogo. Então isso vai te dando assim, vai te dando o tempo de trabalho que você tem, a experiência que você tem. Eu tive, enfim, dentro do campo, eu tive a experiência como jogador, já tenho experiência de longo tempo como treinador. E aí eu quero falar contigo da história da ciência dos dados, tá? Porque a ciência dos dados, que Estados Unidos e na Inglaterra têm há mais de 150 anos, fizeram até filmes sobre isso, mas eu falo que é uma ferramenta importante, se bem usada. Por exemplo, a ciência dos dados não mostra de dentro para fora, não mostra o que você tem dentro, mostra de fora para dentro. E isso é uma coisa que tem que ser bem estudada. Uma outra coisa, o Elia, que é meu lateral direito, foi no fundo 10 vezes, isso é o dado. Aí ele cruzou 10 bolas, das 10 ele errou 9, isso é informação. Aí o treinador tem que ter a competência e a capacidade e a experiência de chegar no Eli e corrigir a batida na bola dele. Corrigir. Aí tem que saber corrigir. Mas vamos supor que o Elias colocou 10, ele errou, sei lá, acertou 9. E nem aconteceu o gol. Aí eu vou ver o meu centroavante, o meu meia, por que a coisa não andou. Aí eu vou ter a capacidade, né, a experiência e ter conhecimento da coisa para melhorar os meus atacantes. Então aí a ciência de dados passa a ser importante. Não, concordo bem com você, porque a análise de desempenho cada vez é mais importante hoje, não tenho dúvida disso. E acho que esse é um problema da seleção brasileira. A gente está com o tempo esgotado, mas eu queria te colocar nesse ponto, né, Falcão? A seleção brasileira, o Tite, com todo respeito ao Kleber Xavier, com todo respeito ao Matheus Bach, seu filho, mas como alguém... ao Juninho, que também é legal, mas, pô, peraí, quem vai chegar pro Tite e dizer, o Tite, é o seguinte, não, hoje quem vai falar é o Neymar por causa disso, disso, disso. O Tite, você já parou para pensar que aconteceu assim, 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 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas, e a gente pode perder uma Copa do Mundo nisso, e precisa ter um cara desse peso. Eu tô errado, Falcão? Eu acho que eles têm, deve ter, né? Acho que ele tem, deve ter alguém que faça... teve um profissional do Internacional, que agora me foge o nome, que foi trabalhar na seleção exatamente para isso, trabalhou comigo aqui no Internacional em 2011. Não sei se ele continua, enfim, mas eu acho que é importante isso. Repito, isso não é definitivo, tá? Eu até brinco com as pessoas, se a ciência dos dados fosse a coisa mais importante do mundo, Gamarra não seria zagueiro, Passarella não seria zagueiro, Galvão, são muito baixinhos para zagueiro, como passaria no teste, entendeu? Mas, então, é importante sim, mas tem que ser valorizada na medida certa, nem mais, nem menos. E para isso, tem que ter um treinador competente para saber interpretar e dar o peso exato e merecido para isso.
Não, aí a gente volta para o André Jardine e a premissa, né? Você tem que partir da premissa que você está contratando um cara competente, que tem lealdade e que tem a possibilidade de gestão, né? Capacidade de gestão. Se você tem essas premissas verdadeiras, você tem que ter um pouco mais de cuidado para criticar o treinador, porque ninguém vai querer mais do que ele ganhar. Então, se ele está tomando determinado... Diga. E o segundo, Elia, o teu segundo treinador, o teu auxiliar, tem que ser um cara que queira ser o melhor segundo do mundo, não o melhor treinador, enquanto ele for segundo. Eu tive vários auxiliares, mas eu lembro sempre do Otacílio Gonçalves, que era preparador físico, auxiliar do time, um cara maravilhoso, que eu tive na Copa da América. Eu fiz uma conversa com ele, eu disse assim: olha, Chapinha, como eu chamava ele, a gente vai ter a Colômbia de novo na fase final, e eu estou pensando em colocar esse jogador aqui em cima do Valderrama, porque o Valderrama não pode jogar, ele não pode tocar na bola, porque a Colômbia depende dele. Aí eu digo: estou pensando em botar o Valdir. O que tu acha? Ele fez a seguinte colocação para mim: tu pensou bem? Eu digo: pensei. Então vamos com tudo. Porque se ele diz assim, quem sabe tu pensa, cria uma situação. Então o auxiliar tem que sentir no treinador que ele está decidido a fazer alguma coisa. Porque o treinador não é louco de inventar qualquer coisa. Eu não botaria de repente, o jogador, sei lá, um centroavante, marcar o jogador que não tivesse condições de marcar o Valderrama. Então, é importante o auxiliar, até mesmo para às vezes bater de frente com a tua opinião. Quem sabe tu pensa assim, mas não na hora do jogo, lá no treino, na hora que você pode conversar mais e que não tem o risco de ter uma confusão na hora de mexer no time. Não, é mais uma outra colocação interessante que você põe, né? São duas já que eu anotei para hoje. A primeira é essa interessante. Quando a gente não tem a bola, a gente tem que marcar como time pequeno, e quando tem, como grandes que somos. E a segunda eu tenho muita preocupação em relação ao auxiliar, que diz respeito exatamente a essa questão de que o auxiliar sempre quer ser o treinador. E aí eu fico na dúvida se esse cara tá comigo, se esse cara tá tentando aparecer para ocupar mais espaço e ocupar, quem sabe, lá na frente o meu lugar. Isso me incomoda profundamente. Não que eu tenha problema, eu sempre quero ter profissionais muito competentes comigo, porque eu me acho melhor e acabou. Essa é a frase, gente competente. Tem que ser gente competente. Agora o cara precisa saber que ele quer ser o melhor segundo enquanto ele for segundo. O dia que ele for primeiro, ele tem que querer ser o melhor primeiro, né, Falcão? Eu acho isso. Eu acho que o segundo tem que ser, porque ele é muito importante na relação. Tá? Ele acaba, às vezes, sendo o primeiro. Né? E até tem uma história engraçadinha do Mourinho, que ele fez lá quando ele estava na Inglaterra, que tem um dia que ele jogou, ganhou, ele mandou o auxiliar dele dar entrevista. Muita gente da imprensa não quiseram fazer pergunta para o auxiliar dele. Não, quer falar com o Mourinho. Ainda bem. Aí terminou a entrevista em 3 minutos e meio. No jogo seguinte foi o Mourinho dar entrevista. Aí o jornalista perguntou assim, foi falar com ele perguntou isso: você é o diretor do teu jornal? Não, sou jornalista. Então não vou falar contigo, quero falar só com o diretor. Não, o Mourinho é um craque, né? Porque com o meu auxiliar vocês falaram 3 minutos, então hoje vocês querem muita conversa, então também só vou falar com o diretor do jornal. Não, ele é um treinador do resultado. O Mourinho é talvez o maior exemplo disso, né? Que joga muito. Ele jogou Inter e Barcelona, em que a Inter ganhou do Barcelona e foi campeão da Copa Europeia, lá da Liga dos Campeões. Ele jogou os 10 atrás. Teve um jogador expulso, jogou os 10 dentro da área. E a bola passava na frente do Júlio César, o Lúcio tirava, era uma confusão. Ele classificou a Inter. Mas, olha, o time dele passou um sufoco. Eu sou suspeito porque eu sou o grande admirador do Mourinho, você sabe muito bem disso, né? Ele vai fazer um trabalho, você vai ver o trabalho que ele vai fazer na Roma agora, você vai ver. Tomara. É o cara, esse é o cara. Só para terminar, Falcão, em 30 segundos, o que é que tá faltando para eu acompanhar o Falcão à beira do campo? Porque mais preparado que você, poucos caras no planeta estão, Falcão. Eu acho que eu vou começar a ser chamado de Falcão. Acho que eu tenho mais chance. Botar um nome estrangeiro aí. Sei lá, hoje o momento é de treinador de fora. Eu acho que o problema, eu não sou nada contra os estrangeiros, já disse isso no início da nossa conversa, mas o que eu acho é que a gente
um pouquinho de modismo, né? O treinador estrangeiro vai bem lá e eu contrato aqui. Acho que às vezes falta um pouquinho de convicção, tá? E eu acho que o importante é a competência. Eu acho que isso... Eu estou sempre preparado, eu estudo, viajo, converso. Eu acho que estou sempre procurando coisas diferentes em relação ao que nós estamos vendo no futebol. Às vezes não é possível, mas estou sempre com essa ideia, viu, Olha? E eu tenho certeza que na hora certa, com o time certo, as coisas vão acontecer. Grande abraço, meu caro Paulo Roberto Falcão. É sempre um prazer tê-lo a bordo. O prazer é sempre meu, querido. Um grande abraço.